Daniel, no último capítulo, onde a Bíblia Sagrada vem revelando, vem narrando as últimas revelações de Deus para o seu servo. Revelações essas para o futuro, algumas para um futuro bem distante, como o próprio Deus deu a entender, coisas para o fim, palavras fechadas, palavras encerradas, palavras seladas pelo próprio Deus. Se você ler o livro de João, o livro de Apocalipse, a revelação de Cristo ao seu servo, a qual enviou através do seu anjo para as suas igrejas, para todos os cristãos, para nós também hoje, você verá também palavras seladas, palavras encerradas, selos de Deus colocados. Mas nós nos alegramos, porque também no livro do Apocalipse diz que há um que é digno, não só de olhar para o livro, mas também de quebrar os seus selos. O livro está nas mãos dele, não está nas mãos do homem, não está nas mãos do diabo, está nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui nós vemos Deus falando com Daniel acerca do fim, Deus datando coisas sobre o fim, Deus revelando o que aconteceria, quais sinais se dariam. Leia os evangelhos, principalmente mais no final. Basta você ler, se você ler pelo menos o evangelho de Mateus no finalzinho, você vai ver Jesus anunciando aos seus discípulos alguns sinais que precederiam a sua vinda, alguns sinais do fim dos tempos, alguns sinais que a igreja do Senhor passará, alguns sinais que este mundo sofreria, seja pré-tribulação, pós-tribulação que seja, mas pelo menos essa terra enfrentará alguns juízos, algumas permissões de Deus, algumas coisas aconteceriam. Mas quando nós lemos este capítulo, alguns dos eventos aqui narrados por Deus, pelos seus anjos, pelo próprio Senhor, mostrados a Daniel em visão, alguém tenta enumerar alguns que se dariam também no tempo de Ezequiel, no tempo de Daniel, ou ainda pouco tempo depois, antes da vinda de Jesus, ou talvez depois da vinda de Jesus um pouco. Eu não quero entrar em escatologia, eu só quero te dar a entender algo. O Senhor estava falando de coisas futuras, o Senhor estava falando sobre o seu povo, o Senhor estava falando sobre os santos e sobre ímpios, o Senhor estava falando do seu povo ao longo dos tempos, ao longo das eras. E Deus deixa uma palavra bem clara, Deus separa, não de outras formas, somente como ímpio e como justo. Se você ler Malaquias, Paulo vai dizer sobre a diferença entre ímpio e justo. Para Deus não há outra distinção a ser feita, outro tipo de numeração. Deus olha para a terra e vê santos e profanos, vê quem serve a Ele e quem não serve a Ele, quem o ama, quem não o ama, quem é justo, quem não é justo, quem ensina a justiça, quem não obedece e ainda tenta impedir a justiça de Deus, quem ensina a verdade, quem é revoltoso contra a verdade. Somente isso. E o zelo de Deus, dá a entender a Bíblia, é para com o fiel. O cuidado de Deus, a atenção de Deus é para o fiel. Jesus veio para salvar a todo aquele que crê. O médico não existe por causa do são, mas pelo doente. Jesus também dizia isso, dando a entender que haviam pessoas que não queriam, se auto-intitulava sãs, se auto-intitulava justo, sem necessidade de arrependimento aparente. Por isso Jesus olhava para pecadores e dizia: eu vim por causa desses, porque eles também criam no Senhor, eles tomavam a fé por justiça e tributavam, atribuíam a Deus a justiça da sua salvação. Todavia, Deus quer salvar o ímpio, quer. Deus quer salvar o perdido, quer. A maior obra da igreja é salvar o ímpio, é. Deus nos salvou para que salvemos outros, sim, mas Deus olha para essa terra e só vê gente
fiéis. Daniel era um desses, que Deus olha e diz: Daniel, tu vai dormir, tu vai desfalecer, tu vai morrer, mas tua herança está guardada, tua sorte está reservada. Você vai se levantar no fim dos seus dias para receber o seu galardão. O Senhor, nessa noite, noite de avivamento, ainda que para um grupo menor do que de outras vezes que aqui eu já preguei, e glória a Deus por este grupo, porque eu acredito que Deus selecionou vidas, eu acredito que vidas se selecionaram para receber algo do Senhor Jesus nessa noite. Eu não convidei ninguém, eu não insisti com ninguém para vir. Se você está aqui, é porque Jesus te trouxe, é porque o Espírito do Senhor te convidou, como convidou a Simeão a ir ao templo, como convidou lá no Apocalipse. João disse: o Espírito e a noiva dizem: vem. Quem tiver sede, venha e tome de graça da água da fonte da vida. Ninguém que vai a Jesus volta com sede, volta com fome, porque Ele é pão, Ele ainda é água para o sedento, para o faminto na presença dEle. Ouve e amar e me ocupas. Acredito eu que você já entendeu um pouco daquilo que Deus está falando com Daniel. Deus está esclarecendo para Daniel as suas visões. Deus está tranquilizando o coração do seu servo. Deus estava fazendo algo parecido com aquilo que Jesus fez com os discípulos. Ele diz: não vos pertence saber acerca dos tempos, mas poder de Deus virá sobre vós, vós sereis testemunhas. Jesus fez isso. Deus estava fazendo com Daniel. Mas sobre um versículo eu quero me deter com você. Deus diz pertinho no final. Aqui está a mensagem que Deus colocou no meu coração. Deus diz claramente acerca de quando o sacrifício contínuo fosse tirado e fosse colocado a abominação que destrói, a abominação dentro da casa de Deus. Jesus falou sobre isso. Jesus disse: quando houver isso, fuja de onde você está, não se detenha. Quem estiver no monte, não volte para trás. Eu lembro de Ló, quando Deus disse: foge, salva-te, escapa-te, salva a tua vida. Deus em um momento usa o seu profeta, outro profeta, e diz: fugi do meio dela, ó povo meu. Quando eu leio a Bíblia Sagrada superficialmente, parece que Deus quer que eu fique no meio da luta, no meio da prova até o fim, no meio da calamidade, no meio da destruição, e isso parece ser não negar o nome do Senhor. Mas quando eu leio um pouco melhor a Bíblia, eu vou ver Jesus falando para os seus discípulos: quando a perseguição se apertar num lugar, vá para outro lugar. Em outras palavras, Jesus Cristo disse: Jesus Cristo nunca desejou que alguém negasse o seu nome, mas Jesus Cristo também, por inúmeras vezes, preservou o seu povo, tirou eles, livrou da morte, como Ele fez com Pedro. Ele não fez com Tiago, mas Ele fez com Pedro, e ainda disse: vai, varão, testifica, fala, não te cale, continua pregando. Lá na frente, Paulo morreu por causa da perseguição, mas antes disso, Jesus Cristo disse para ele: você não vai perecer na mão desses, ainda tem muito para você fazer. Então eu vejo na Bíblia Sagrada, às vezes, alguém sendo mártir, glorificando a Deus assim, mas eu também vejo da parte de Deus, às vezes, Deus arrancando o homem de uma situação. E aqui no livro de Daniel eu vejo isso. Deus dizendo para Daniel acerca do seu povo lá na frente, acerca do povo de Deus, quando for retirado o sacrifício contínuo. Tem gente que diz que é o sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde.
Era o sacrifício diário, o sacrifício do tempo. Há quem tente colocar isso antes de Jesus, há quem coloque isso um pouco depois de Cristo cumprido, há quem coloque que isso se dará no final dos tempos. Eu vou te falar uma verdade: isso sempre se deu ao longo da história do povo de Deus. Várias profecias que você ler a Bíblia direitinho, você vai ver que a palavra de Deus, que é a verdade, pastor José, ela serve para mim, serve para o Senhor, serve para todo mundo. Se estiver debaixo da mesma situação e receber a mesma palavra, ela funciona, ela é como fosse um manual, ela é um manual, ela serve para todo mundo, ela é o guia da cura, eu posso assim dizer. Então todo que estiver doente na mesma situação e receber o mesmo remédio, isso vai induzir a mesma cura. Então eu vejo a preservação de Deus ao longo dos tempos para com o seu povo. Isso é só uma introdução para que você entenda a mensagem. Deus está falando com o seu povo e dizendo que quando a verdadeira adoração fosse tirada, quando a verdadeira servidão a Deus fosse desfeita, quando o verdadeiro sacrifício a Deus fosse arrancado, o sacrifício diário, porque a vida cristã ela é diária, a adoração a Deus ela é diária. Ninguém come igual almoço, come bastante de uma vez para ficar um mês depois sem comer. Não, o homem come várias vezes ao dia, e mesmo que coma bem um dia, no outro tem que comer de novo. A vida com Deus é mais ou menos assim, ela é assim. Você não pode orar muito num dia para depois ficar um mês sem orar. Ninguém jejua um dia inteiro, muito sofrido, forçadamente, para depois ficar o resto do ano sem jejuar. Ninguém lê a Bíblia bastante hoje para depois ficar o resto da vida sem ler. Não, a vida com Deus ela é diária. O sacrifício a Deus ele é diário. Eu vejo Paulo falando para a igreja de Deus de um sacrifício racional, de um culto com entendimento, de um sacrifício vivo, que é você acordar pela manhã e falar com Deus, que é você acordar pela manhã e meditar na palavra de Deus, que é no decorrer do teu dia, ainda que você não abra essa Bíblia, mas você meditar naquilo que você leu mais cedo, naquilo que Deus falou com você, você fazer como um animal, você remoer aquilo. Meditar é mais ou menos isso, é remoer aquilo que Deus colocou diante de você, é você trazer de volta a sua memória, é você trazer de volta ao seu coração, é como disse o salmista, é trazer de volta à mente o cântico de Deus, a palavra de Deus, a meditação de Deus, a lei de Deus, o mandamento de Deus. A vida cristã é isso. Aleluia. Deus chega a dizer em Deuteronômio que o povo deveria meditar assentado, de pé, andando na beira do caminho, quando fosse dormir, quando acordasse, a todo momento. Mas aqui em Daniel Deus está dizendo, quando fosse retirado o culto diário, o sacrifício diário, consequentemente seria colocado uma abominação. Leia o livro de Ezequiel bem no comecinho, você vai ver que a glória de Deus deixou o templo por causa das imundícies, impurezas que eram praticadas dentro do culto, dentro do templo de Deus, em secreto. Mas Deus consegue olhar para Daniel e dizer, coisa pior também o povo ainda vai fazer. Da mesma maneira que Deus falou com Ezequiel, Ezequiel, abominação maior tu verás ainda. Consequentemente, quando o culto diário ele é tirado, o pecado entra no homem. Leia os textos da Bíblia que nós associamos ao diabo, quando Deus fala do rei de Tiro, quando Deus fala de um outro governante. Você vai ver Deus falando assim, até que iniquidade foi achado em você. Deus olha para ele e diz, você era perfeito nos seus caminhos, até que a iniquidade se achou em você. Você olha para Adão
Que esse homem comece a ler a Bíblia e orar constantemente. O Deus a quem ele está buscando vai sustentá-lo, vai ajudá-lo, vai quebrar o laço, vai abrir os olhos dele, vai ajudar ele a obedecer. Eu acredito mais num fraco que busca em Deus do que num forte que desdenha de Deus, que deixa Deus de lado e tenta a guerra sozinho. Confia no veneno, confia na busca lá de trás. Vida cristã não é isso. Dom Deus deu, ele é sem arrependimento, ele permanece sobre você, mas o fervor ele se apaga se o homem parar de ter contato com Deus. Porque tem muita gente do nosso meio que se desvia. Porque tem muita gente do nosso meio que hoje profetiza e amanhã está caído. Porque tem muita gente que hoje é uma bênção, amanhã não é uma maldição. Hoje a gente agradece porque Deus salvou ele. Amanhã a gente ora e diz: Senhor, será que não foi o diabo que mandou esse miserável para o nosso meio? E ele está nos indigando até agora. Adão não vigiou e caiu. Davi não vigiou e caiu. Salomão não vigiou e caiu. Sansão não vigiou e caiu. Mas aquele que esteve sempre aos pés do Senhor nunca caiu. Aquele que não deixou as palavras de Deus, Deus o sustentou. Você olha para um homem como Jeremias, se ele não sofreu mais do que esses homens todos, mas ele sofreu no mínimo, no mesmo nível. Você vê Jeremias sempre fiel, você vê ele até dizendo: iludiste-me, ludibriaste-me, mas você vai ver ele dizendo: a sua palavra é fogo encerrado aqui dentro e eu não posso suportar. Quem fica de pé até o fim, pare de buscar as coisas dessa vida e volte a buscar o Senhor. Quer ser uma bênção constantemente? Não abandone o quarto de oração, o lugar secreto com o Pai. Não abandone a receita básica e simples da fé. Aquele que pede recebe, o que busca encontra, aquele que bate se abre. Deus poderoso. Olhe para todo homem que passa a ler menos a Bíblia, orar menos, falar menos as coisas de Deus, servir menos Deus, se consagrar menos a Deus. Daqui a pouco você começa a ver ele, em vez de falar versículo, falar palavras de filósofo. Daqui a pouco ele começa a contar uma piadinha, daqui a pouco é um palavrão, daqui a pouco ele está cantando a coisa imoral, daqui a pouco ele é um desviado como qualquer outro. Olhe ao seu redor e veja que isso é verdade. Olhe para os maiores ministérios e veja que eles estão corrompidos. Os lugares aonde foram uma bênção. Por quê? Porque removeu o sacrifício diário. Avivamento, ele não começa no poder, com alguém sentindo, Paulo, a presença de Deus, ouvindo um som veemente, impetuoso e falando em língua estranha. Não, isso é consequência. Avivamento começa numa vida diária com Deus, buscando ele sem sair do tempo, como diz a Bíblia acerca de Simeão, como diz acerca dos apóstolos, que estava sempre unido, a multidão com eles, buscando Deus, servindo Deus, se dedicando a Deus, se dedicando à obra de Deus. Isso é avivamento, isso é vida com Deus. Todo homem que para de buscar Deus, ele para de vigiar, porque Deus é a fonte do temor dele. A presença de Deus dentro dele é a fonte da humildade
esforçado, daqui a pouco é algo que nem ele se esforçando, ele consegue mais, daqui a pouco nem ele mesmo quer se esforçar, daqui a pouco ele diz: eu não estou sentindo Deus me comprando. É claro, em primeiro lugar, que Deus não acusa ninguém, segundo lugar, porque ele já está insensível, ele já está seco, ele já está sujo, ele já está cheio de coisas deste mundo. Como é que o Espírito Santo vai encontrar brecha para agir dentro do coração dele? Avivamento é vida diária com Deus. Avivamento é você orar ao Senhor. Avivamento é você ler a palavra. Avivamento é você jejuar. Tem gente por aí jejuando só por saúde, faz bem para a saúde. E eu vejo o pastor pregando contra o jejum, dizendo: eu vou matar os meus membros de fome, isso vai fazer mal para os irmãos, isso vai trazer problema para mim. Querido, faz bem para o ímpio, quanto mais para o cristão. Não vai fazer bem só para o corpo, para a alma, para o espírito, para a vida dele com Deus. Ai, vai a vida com Deus, vida diária com Deus. Ainda está cedo, nem olhe para o relógio, está bem dentro do horário. Jesus ainda vai curar essa noite, Jesus ainda vai renovar, Jesus ainda vai renovar, Jesus já está renovando. É até um pecado eu dizer que Jesus vai renovar, ele já está renovando. Essa palavra é de renovo. A Bíblia fala que nós estamos vivos pela palavra. A Bíblia diz no lavar regenerador do Espírito Santo. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica. A Bíblia diz acerca da verdade que liberta. Essa é a maior verdade de Deus. Seja renovado, seja restaurado no teu íntimo. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sinto Jesus aqui. É bom que sai. Eu não sou sensacionalista. Não. Você não vai me ver pulando sempre, porque tem vez que a gente não está sentindo nada. Tem vezes que o povo não está sentindo nada, não abre o coração, não crê para nada. Mas eu estou sentindo Jesus nesse lugar. Eu estou sentindo. Só que eu vou falar tudo quanto Deus está colocando no meu coração. Eu não sou pregador de movimento que vai te encher de ilusões mentiras, fazer você pular, gritar na emoção, e amanhã sua vida vai ser a mesma, nada vai mudar, só promessas mentirosas. Pare com isso, receite o caminho da cura em vez de só prometer milagres. Aleluia, aleluia, aleluia. Charles Spurgeon dizia: se você não buscar Deus no começo do seu dia, dificilmente você o encontrará no decorrer dele. Foi bem simples, bem fácil. Ele disse: se você não buscar Deus no começo do seu dia, dificilmente tu encontrarás Deus no decorrer dele. Porque tem gente que dorme com a Bíblia aberta e debruçado nela, leu 1 minuto, orou 1 minuto e já dormiu, e ainda diz dormir, mas dormir na presença de papai. Eu deveria ter vergonha de fazer uma coisa dessa, porque eu tive o dia todo para buscar Deus, mas eu dei o resto, a sobra para Ele, e por isso eu dormi. Isso é vergonhoso, isso é triste. Deus não merece porcaria, Deus não merece resto. Tem gente que diz que Deus aceitou o sacrifício, a oferta,
chapéu é porque era de animal e Deus não gosta de fruta e verdura, legume. Quem fala isso não lê nem a Bíblia direito. Está simples lá. Abel deu um dízimo, deu uma primícia. Caim deu o que veio depois. Caim desfrutou primeiro, para depois, dentro de muitos dias, dar uma ofertinha para Deus. Tem gente que faz tudo o que ele precisa fazer primeiro. Se der tempo, depois ele fala com Deus. Se depois der tempo, ele vai orar a Deus. Se depois der tempo, ele vai ler a Bíblia. Nunca vai dar tempo. Busque Deus em primeiro lugar, e Ele endireitará teus caminhos. Ele tirará aquilo que é torto. Ele te prosperará. Busque Deus primeiro, e Ele diz: o reino, a justiça e as demais coisas te serão acrescentadas. Se isso não for a Bíblia, tem que deixar de ser crente, ou tem que rasgar isso da Bíblia, porque essa é a palavra de Deus. O teu Pai cuida de você enquanto você cuida daquilo que agrada a Ele. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Ele diz: louco, hoje pedirão a tua alma de quem ela é. Deus não proíbe o homem ter riquezas dessa vida. Deus condena o homem ser pobre para com Deus, ser rico para essa vida, pobre para com Deus. Ainda que você não tenha um casamento, ainda que você não tenha riqueza, mas você tem que ter o céu. Se você tem riqueza, mas você precisa também ter o céu, a presença de Deus. Isso é mais importante. Isso vem em primeiro lugar. Jesus disse: Marta, Marta, você está fatigada com muitas coisas. Maria escolheu a boa parte, não lhe será tirada. Tanta gente igual Marta está querendo construir templo, está querendo fazer isso, fazer aquilo. Não, mas é para Deus, é para Jesus. Eu estou servindo Jesus. Jesus não está preocupado com parede. Jesus não está preocupado com comida. Jesus está preocupado com aquele que ouve a sua palavra e obedece. Ele quer almas, Ele quer salvação, Ele quer o verdadeiro avivamento. Oh, Yolanda, sai. Jesus não está preocupado se esse som é o mais bonito, se quem toca aqui é o melhor tocador da cidade. Tem igreja que contrata o melhor tocador da cidade, pode ser o que bebe na noite, ele não está nem aí, ele quer o melhor da cidade, paga um salário para ele e diz: você pode beber, mas bebe escondido. Deus não está nisso, não. Deus quer fidelidade, Deus quer vida diária com Ele. O que fazia o diabo sair de Saul não é porque Davi tocava bonito, ou porque talvez a letra era bonita, não, é porque Davi era fiel. Glória a Deus, aleluia. Davi era santo, Davi era de Deus. Tem a vida diária. Tem a vida diária. Busque Deus enquanto você pode achá-lo, enquanto Ele está perto. Não deixe o dia acabar sem falar com Jesus. Não deixe a semana acabar sem ter se consagrado. Não deixe passar os dias sem ler a Bíblia. Tem gente que vive a vida toda e nunca leu a Bíblia pelo menos uma vez. Você não é cristão. Você não ama Deus. Se você amasse, você quereria conhecê-lo mais. Eu já falei para amigos, pregadores meus, eles dizendo: Diego, você é exagerado. Você está num nível de exagero maior do que tudo. Vida com Deus não é isso aí não. Vida com Deus é desfrutar dessa vida também. Vida com Deus é ter prazer. Vida com Deus é ter gozar. Eu sou carne, eu sou homem. Se eu sou homem, eu tenho que desfrutar das coisas de homem. Eu sempre olho para essa pessoa e digo: você orou quanto hoje? Você leu quanto hoje? Não li ainda não. Mas como é que você pregou hoje? Ontem você pregou, você leu ontem? Não li não.
Como é que você diz que trabalha para Deus e não conhece o manual do teu patrão? Como é que você se diz filho de alguém e não tem um diálogo com o teu pai? Como é que você se diz pregador de Bíblia e não lê Bíblia? Quem lê é o povo que te ouve, você não lê, você não presta para nada não, você é mentiroso, você não vive o que você prega. Avivamento é vida com Deus, em primeiro lugar, para depois gerar vida para alguém. O resultado é salvação de almas. O resultado é salvação, em primeiro lugar, da minha alma, porque não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma. Depois da minha família, de quem está ao meu redor, depois até dos confins da terra. Mas em primeiro lugar, isso começa uma vida diária com Deus. Porque tem muita igreja, já estou encerrando a palavra, porque tem muita igreja dizendo: vamos trazer um psicólogo aqui, vamos trazer alguém para fazer uma peça de teatro aqui, para o povo entender melhor o que a gente está pregando, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos trazer um biomédico, vamos trazer alguém que palestra para casais. Mas o verdadeiro cristão, João diz que ele tem uma solução que ensina todas as coisas. O verdadeiro cristão, Deus é o médico dele, Deus é o pai dele, Deus é aquele que diz: eu sou o Senhor que sara. Deus diz: eu sou a tua alegria. Deus diz: eu sou a tua força. Deus diz: eu sou a tua rocha. Deus diz: a minha palavra é alimento para você. Nem só de pão você viverá, mas de toda a palavra que sai da minha boca. Eu já quis tirar a minha vida já, antes de ser cristão. Depois de ser cristão, nunca. Porque não existe nada melhor do que servir o Senhor e saber que tem um destino para a minha alma. Passo por luta, passo talvez maior, talvez menor do que a sua, mas nem por isso eu sou depressivo, nem por isso eu quero tirar a minha vida. Isso é falta de Deus, isso é falta de buscar ao Senhor Jesus. Procura algum apóstolo que tirou a própria vida. Procura algum santo de Deus do passado que vivia capenga como a maioria dos cristãos, pregadores, ministros de hoje. Não. Mas olhe para eles e você vai ver uma fé constante. Você vai ver uma vida diária com Deus dele. Você vai ver essa pessoa sempre aos pés de Jesus Cristo. A receita é simples: busque ao Senhor e você o achará. Busque a Deus e Ele fará por você o que tu precisa da parte dele. Deus é suficiente. Deus é suficiente. Deus é suficiente para essa igreja. Deus é suficiente para quem não busca. Deus é suficiente para quem está aos pés do Senhor, para quem ainda